passado, vocês leram, né, um textinho pequeno de uma folha, e ele traz essa reflexão sobre o lugar da arte, né? A arte como um dispositivo que pode falar dela mesma, né? Desconstruindo, então, a linguagem da arte, e a arte articulada às questões das minorias e das causas sociais, a relação da arte com a política, né? Num certo sentido, né, o trabalho também do Gustavo toca nessa perspectiva do trabalho social, da educação social, que catalisa, né, formas de expressão e formas de discurso, tendo a arte como dispositivo, né? É um trabalho que ele fez com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que estão cumprindo medidas socioeducativas, né? Então, no lugar de penalizar, né, ou de docilizar estes corpos, né, ele utilizou da arte, produzindo ali formas de discurso da realidade subjetiva desses jovens, né, e criando formas discursivas que vão além dessas perspectivas, vamos dizer assim, de forças que vão por um caminho que é o caminho de disciplinarizar, como a gente vai ver hoje, né? Ou o caminho de culpabilizar estes corpos, né? Então, vocês viram o vídeo, né, que ele realizou, um trabalho, então, já entrando aí um pouco mais na disciplina, né, e nas técnicas da disciplina. Então, ele trouxe isso, né? Indo além, né, de uma pedagogia que é uma pedagogia que pode disciplinarizar, segregar, individualizar esses sujeitos, né, mas uma pedagogia que quer transformar esses sujeitos segregados em trazer uma subjetividade desses jovens, né, transformar isso em discurso, transformar em palavra, transformar em formas de expressão, né? Então, seguindo um pouco esse caminho, a ideia hoje, então, é nós trabalharmos o texto do Foucault para a gente compreender o que ele vai chamar de corpos dóceis, né? E docilização dos corpos e sociedade disciplinar, né? A disciplina, como que a disciplina ela viabiliza a docilização dos corpos, né? Como práticas pedagógicas, práticas médicas, práticas psicológicas que visam a segregação de determinados atores sociais, né? Então, a gente vai ter como perspectiva esse texto do Foucault exatamente para ter uma posição crítica diante de uma prática pedagógica, psicológica, que leva em consideração essa dimensão disciplinar, segregadora e, consequentemente, culpabilizadora, extirpando, vamos dizer assim, qualquer forma de subjetividade, seja, né, de jovens, de adolescentes ou de outros grupos sociais, né, comunidades quilombolas, grupos indígenas, grupos, né, de outras de orientações sexuais diferentes, né, diferentes etnias, que, num certo sentido, começam a se verem, vamos dizer assim, se eles assimilam esse discurso disciplinar, eles começam a se verem como inferiores, vamos dizer assim, a uma perspectiva que pensa que o normal, né, seria esse sujeito disciplinado, esse sujeito racionalizado, esse sujeito que consegue obedecer a determinadas normas de conduta e que, num certo sentido, Foucault vai contextualizar isso para mostrar que isso
não é nada mais, nada menos do que uma construção social. Então, essa ideia, né, que a gente hoje compra muito, né, do self-made man, né, ou seja, aquele homem que realiza várias funções, que é super prático e que ele passa a ser que passa a representar um certo ideal de comportamento, né, dentro dessa lógica, que é essa lógica prática, pragmática, individualizada, né, como se a felicidade fosse de cada um e não tivesse uma dimensão coletiva em jogo, é muito comum, né? Desde as brincadeiras que a gente começa a ver das crianças que veneram o super-homem, a Mulher Maravilha, né, que são sujeitos fortes, disciplinados, rápidos, pragmáticos, resolvem rápido o problema. Então, essa idealização, né, ela representa, vamos dizer assim, um tipo de sociedade que leva em consideração uma perspectiva individualista, racionalista, colonial, sexista, né, binária, né, para compreender certas questões que são muito mais complexas do que isso, né? O Foucault vai trazer essa ideia, né? Então, começamos, né, no início da disciplina, nós começamos com o texto de minha autoria, né, que a gente trabalhou a modernidade, a pós-modernidade e a questão dos movimentos sociais e os novos movimentos sociais, articulado a cada paradigma. No segundo, nós trabalhamos mais a realidade brasileira, como que a realidade brasileira pode ser pensada a partir do texto do Octaviani, que é o texto As Questões Sociais, né? A questão social, né? Então, ele traz questões relacionadas ao higienismo, ao embranquecimento da raça, né? A ideia de modernização pelo alto, a articulação entre o desenvolvimento econômico e as desigualdades sociais, a criminalização dos movimentos sociais, e que a gente encontra ressonâncias aí, né? Principalmente nessa perspectiva da criminalização dos movimentos sociais, a partir desse texto do Foucault, que é o texto Vigiar e Punir, né? O Foucault, talvez, né, vocês já tenham escutado o nome dele, né? Muita gente conhece o Foucault, mas pouca gente leu, né? Ou leu o Foucault, leu, né, realmente o texto do Foucault. Quem leu percebeu aí a força do texto dele. Ele escreve muito bem, ele é muito claro no pensamento dele, e ele parte da perspectiva genealógica, né? Como que a gente pode compreender essa perspectiva genealógica? Influenciado pela metodologia de Nietzsche, né, que é um filósofo que trata dessa questão para pensar a genealogia da moral, né? Ele vai trabalhar como que em determinados momentos da história, né, em determinados, vamos dizer assim, determinado momento da história, por exemplo, essa virada, né, da perspectiva do que ele vai chamar, né, do momento da soberania, né, do momento medieval para a entrada da modernidade, né, a gente vai ver novos jogos, novas práticas, novos discursos que começam a se organizar, né, e como que esses discursos eles começam a ter a produzir efeitos de verdades, né, dentro da cultura, né? Como que, no certo sentido, a gente começa a achar, a gente começa a naturalizar, né, que uma pessoa disciplinarizada, vamos dizer assim, é uma pessoa normal, né, e aquela pessoa que
não consegue se submeter a essa lógica disciplinar, ela passa a ser vista também a partir do discurso da ciência como sujeitos anormais, né? E ele vai tratar isso, vai mostrar como que a sociedade disciplinar ela está inserida dentro de um contexto histórico, e esse contexto histórico ele vai se configurando até naturalizar, em certo sentido, a disciplina, as práticas disciplinares, né? Aqui, por exemplo, né, a gente, por exemplo, né, às 9 horas começa a nossa disciplina síncrona, né? E aí a gente vai, né, as pessoas que não estão presentes, já começa a aparecer, vamos dizer assim, uma certa segregação ali, né? Eu poderia estar fazendo chamada, eu poderia, né, quem não postar as atividades no Moodle, ou seja, né, isso aí, as pessoas que, vamos dizer assim, passarem por isso aí sem criar nenhuma dificuldade, nenhum conflito, vão ser aprovadas, né, pelo professor, né? Ou seja, que tipo de instituição, instituição universitária, instituição escolar, uma instituição pedagógica, que parte dessa perspectiva de que para se aprender, né, para se passar por um processo pedagógico, o sujeito tem que se submeter a uma certa lógica disciplinar, né? E, em contrapartida, nós teríamos outros sujeitos que não se adaptam a essa prática discursiva, né? E aí a gente começa a perceber formas de segregação de grupos sociais, né? Que na maior parte das vezes são atribuídos, né? Essas práticas segregativas, elas estão atribuídas a uma certa minoria, né? Os negros, né, os sujeitos que têm outras orientações sexuais, os sujeitos que têm diferentes etnias, comunidades quilombola, índios, né, porque, vamos dizer assim, a cultura desses sujeitos ainda, num certo sentido, né, principalmente as comunidades quilombola e indígena, elas não têm essa lógica disciplinar como referência, né? Então, que tipo de segregação que, num certo sentido, é produzida, né? Então, a gente vai adentrar aí, né, nesse texto do Foucault, levando em consideração essa perspectiva, né? Quais são os efeitos de segregação que são produzidos a partir, né, dessa ideia, né, de um certo adestramento, de um certo controle, das técnicas de exames, né, das atribuições ali aos exercícios, às repetições, à disciplina, que o Foucault vai chamar de corpos dóceis, né, ou docilização dos corpos, né? Para pensar isso, é importante a gente levar em consideração um pouco essa ideia de paradigma, tá? Que são que é o paradigma a entrada no paradigma moderno, né? Principalmente como que o século XVIII ele sofreu aquilo que Norbert Elias vai chamar de processo civilizatório, né? Ou seja, a passagem aí do século XVII para o século XVIII, nós vamos ter, né, uma forma de mudança, principalmente a partir da ideia de república, né, onde os estados, no certo sentido, eles começam a se responsabilizar pela sua população, né? E começa a aparecer um Estado que vai garantir determinados direitos e principalmente deveres para os cidadãos, né? Porque essa ideia de direito ela vai começar a aparecer só no final do século XX, mas principalmente deveres, né? E a partir daí começam a aparecer certos controles sociais, né?
É nesse sentido que o Foucault ele vai falar que ele vai estar com a perspectiva marxista, né? Ou seja, ele vai concordar com as questões relacionadas ao poder, né? Mas vai, ao mesmo tempo, se afastar de Marx, porque ele pensa que o poder ele não está necessariamente articulado às questões relacionadas à luta de classe, tá? Ou seja, uma luta de classe entre o proletário e a burguesia, né? Ele vai tratar isso numa outra perspectiva, então ele diz que ele está com Marx, mas também está contra Marx, né? Porque ele vai dizer que o poder também ele está nos próprios corpos, né? Ou seja, a partir do momento em que a gente entra nesse tipo de sociedade, que é uma sociedade disciplinar, né? Nós nascemos, né? A gente é educado pela família, depois a gente vai para a escola, depois a gente se forma, depois a gente procura um trabalho, e dentro desse contexto social também, dependendo da etnia, da orientação sexual, da nossa, do nosso nome de família, do nosso pacto, né, de sanguinidade, isso também vai ter efeitos ali sobre as nossas escolhas, sobre os caminhos que a gente vai seguir, né? Existe toda uma lógica de poder que vai se arquitetando, né, nos nossos corpos para ir moldando os nossos comportamentos, nossos desejos e nossas fantasias, né? Às vezes, por exemplo, eu fico pensando assim, como mais ou menos qual idade que uma criança, por exemplo, né, a naturalidade, a ingenuidade de uma criança, a partir de qual idade que ela começa a ver que ela não vai ter determinados brinquedos, né, que a cor dela é uma cor diferente, ela não é uma criança branca, né, e aí ela vai ser tratada também numa outra perspectiva, né, ou seja, como que essas práticas discursivas começam a, a engendrar, né, determinados comportamentos, determinados hábitos, determinadas fantasias, e os laços sociais eles começam a serem distorcidos e produzirem segregação, né? Então, quando a gente começa a pensar, né, nessa perspectiva dos corpos dóceis, o Foucault vai falar que no próprio discurso já tem uma lógica de poder, né? O próprio discurso já produz uma lógica de poder, né? Eu me lembro agora, por exemplo, dos movimentos sociais que ocorreram nos Estados Unidos no ano passado, Black Lives Matter, né? E que os manifestantes eles tinham como objetivo destruir os monumentos que produziam discursos da hegemonia branca, né? Sujeitos que eram símbolos da escravidão, sujeitos que eram separatistas das guerras entre o norte e o sul dos Estados Unidos, ou seja, o que aquele símbolo representa, né? Que tipo de discurso que aquele símbolo é capaz de produzir, né? Então, quando o Foucault trata, né, da questão marxista, mas ampliando isso e levando para as questões discursivas, né, e os efeitos desses discursos sobre os corpos, ele está tratando isso de uma maneira mais minuciosa, né? Então, é importante a gente pensar, né, como que ele vai fazer uma certa diferenciação a essa lógica de poder a partir de uma formulazinha básica, né? É que ele vai fazer uma distinção entre os dois períodos, né? Um primeiro período
que seria o período até o século XIX, certo? Em que ele vai falar que existia essa lógica do fazer morrer e deixar viver, né? O poder, então, seria o poder sobre a morte, o soberano, o rei, ele que ia definir quem queria morrer e quem não iria morrer, tá? E depois a gente vai ver um outro giro, que é esse giro do fazer viver e deixar morrer. Ou seja, né, com o aparecimento do Estado, o aparecimento das instituições, as instituições elas começam a ter um controle sobre os corpos, certo? Então, assim, o que ele vai chamar do controle da vida. No lugar de fazer morrer, não, eu tenho o direito sobre a vida da população, tá? Eu tenho controle dos corpos da população. E aí eu vou criar formas de controle que são formas de controle social, tá? Então ele vai chamar esse momento, né, do controle da vida, ele vai dar o nome de biopoder, certo? Então, quando a gente vai pensar, né, nos corpos dóceis, né, os corpos dóceis é essa expressão máxima desse tipo de controle que é o biopoder, o controle sobre a vida. O corpo é a vida, tá? Que ele vai chamar de biopoder. E ele vai falar que existem duas formas de controle essenciais dentro desse biopoder. No primeiro momento, ele vai falar que existe o controle, né, anátomo-político do corpo humano, certo? No seu adestramento, nas ampliações de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade, da sua docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos, né? Se a gente for ver o corpo de um operário, né, como que ele está assimilando essa lógica do biopoder, que é a repetição contínua de determinadas atividades durante horas, dias, semanas, meses, anos, né? Então, como que esse corpo está sendo adestrado. Eu mandei para você o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, para vocês verem o efeito disso sobre o corpo, né, do operário, né? Charlie Chaplin trabalha isso de uma maneira exemplar, né? E ele vai também pensar que essa lógica do biopoder também está articulada a outras formas de controle social, né? Que são os processos, principalmente os processos biológicos, né? O controle do nascimento, o controle da mortalidade, o controle da saúde, a duração da vida, a longevidade, né? Com todas as condições que podem fazê-los variar. Para esses processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, né? O que ele vai chamar, então, do controle, né, não apenas do corpo, mas o controle das populações em geral. Aqui, por exemplo, nesse momento, a gente está vivendo exatamente essa segunda maneira da gente pensar esse biopoder, que é o isolamento social, né? O Estado, ele, né, pelo menos não no nosso Estado, né? No nosso Estado a gente não tem esse representante, né? Mas a gente tem aí, né, alguns estados, alguns países que inclusive cobram multa quando está nessa questão do lockdown, né, dizendo que as pessoas não podem sair de casa. Ou seja, a gente tem aí uma outra forma de controle, que é, né, o controle aí das populações, dos corpos com relação à pandemia, né? E outros controles de mortalidade, de natalidade, de longevidade, né? Pessoas que a discussão sobre a eutanásia, por exemplo, né? Se a pessoa, por exemplo, ela pode escolher a morte, né? É algo que ainda não é reconhecido, por exemplo, como um direito, né? Então ele vai trazer essas duas perspectivas da gente pensar as questões relacionadas aos controles sociais, né?
e nós vamos nos dedicar mais especificamente a essa segunda perspectiva, tá? E o Foucault vai trazer o exemplo a essa segunda perspectiva, não, a essa primeira perspectiva, né, que pensa o controle anátomo-político dos corpos, né? Ou seja, né, como que as instituições, principalmente as chamadas instituições totais, né, como que, para usar um termo do Goffman, né, como que elas disciplinarizam os corpos e docilizam esses corpos, né, levando em consideração, né, que a entrada desse momento do fazer viver, né, e deixar morrer, ela tem como perspectiva determinados parâmetros, né, que passam a ser orientados por discursos que têm efeitos de verdade, né? Então, o que o Foucault vai falar, principalmente sobre a questão da verdade, é que a verdade ela é uma construção sócio-histórica, né? E que, num certo sentido, a própria ciência ela é usada, né, pelo Estado para produzir esses efeitos de verdade, né? Vamos pensar um pouco no discurso da psicologia, da pedagogia, né? O sujeito que tem uma dislalia, né? A nomenclatura diz, por exemplo, ela diz de uma ideia de déficit, né? Então, a ideia de que, na verdade, esse sujeito ele tem um déficit, né? Ou seja, a própria ciência, a psicologia ou a pedagogia, ela vai produzir um discurso, né, atendendo a uma demanda de que o normal seria um sujeito disciplinado, adaptado, né? As questões relacionadas à orientação sexual, por exemplo, né, já falei aqui com vocês algumas vezes, né, os sujeitos, vamos dizer assim, que não têm uma orientação cis, até o final dos anos 90, ele tinha um transtorno, né? Então, como que o discurso da ciência ele atende a essa demanda do Estado, né, que é essa demanda disciplinar, também produzindo determinados efeitos de segregação, né? E quais são os impactos disso na produção enquanto produção de verdade, né? Então, acho que isso que é fundamental para a gente pensar, né? Por que que isso começa a ter um efeito de verdade, né? Então, o Foucault ele vai falar que as verdades elas são construídas dentro de um contexto sócio-histórico, né? E dentro desse contexto, né, que né, esse momento aí que começa a aparecer a partir do século XVIII, o que que a gente tem? Principalmente, né, as questões relacionadas à individualização, ou seja, cada sujeito, né, ele vai ter um nome, vai ter uma RG, vai ter uma família, né, ou seja, práticas individuais. A gente vê, então, um certo esvaziamento aí de uma concepção coletiva para uma concepção de individualidade, não de individualidade, de indivíduo. A individualidade é diferente de indivíduo. São práticas, né, de cada sujeito, cada indivíduo, né, é responsável por si mesmo. Então, a gente vai ver, né, sempre na própria escola, as provas passam a ser provas individuais, os nomes, né, na prisão, cada sujeito tem um número, tem que usar o seu uniforme, né, no manicômio ou em outros lugares você vai ver, então, toda uma gama de práticas discursivas que levam em consideração o indivíduo, né? E o paradigma para a gente pensar isso, né, é a ideia do soldado, né? O Foucault ele já logo inicia o seu trabalho falando de uma fisiologia, né, da ideia de soldado, e a gente pode aí pensar, né, como que essas práticas, essa ideia do soldado,
ela vai começar a se desdobrar, por exemplo, a própria ideia de super-herói que a gente tem hoje, né? Mas a ideia de um sujeito que faz exercícios, né? Os exercícios são sempre exercícios repetitivos, de flexão, de polichinelo, de ganhar, de vencer, de atividades que levam em consideração sempre a ideia de melhor ou pior, né? E como que esse corpo ele vai sendo moldado para se produzir, se atingir esse modelo que seria a figura desse soldado, né? O corpo está preso no interior dos poderes, né? Muito portador que dispõe limitações, proibições ou obrigações. Então, o corpo ele começa a ser moldado dentro desse discurso que começa a aparecer, né? E a disciplina, então, ela passa a ser uma forma geral de organização, mas uma forma geral de organização do próprio corpo, né? Como que, se a gente for ver, né, um sujeito que começa a ter alguns trejeitos, né? Esse sujeito não é um sujeito que tem um corpo disciplinado, né? Vamos pensar, por exemplo, o corpo da mulher, né? Existe a forma da mulher sentar, existe a forma da mulher falar, existe a forma da mulher se postar. Pensar no corpo do homem, né? Existe o jeito do homem colocar as coisas, existe o jeito do homem andar, o jeito do homem falar. Ou seja, o corpo, então, ele começa a ter, né, toda uma referência, né, de determinados modos e determinadas práticas de conduta, né, que aí a gente pode pensar numa anatomia política, né, numa mecânica do corpo, tá? Então, né, como que as questões políticas, então, começam a engendrar esse corpo, né, questões de gênero, questões raciais, questões étnicas, questões regras de conduta, uma certa racionalização, uma certa individualização, né? Uma certa colonização desse corpo, né? Que o corpo, né? Como que ele deve ser seguido, deve ser o corpo do homem racional, branco, europeu, né? Cristão, né? Então, como que esse corpo, como que a gente pode pensar nesse corpo, inclusive nesse corpo colonizado, né? A gente entrar um pouco nessa perspectiva decolonial, como que outras formas de expressão de corpo, né? Vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar em algumas religiões de origem africanas, né? Por exemplo, quando a gente vai num terreiro e vê as pessoas, né, manifestando ali um corpo diferente, como causa uma certa estranheza, né? A gente vai em alguns outros lugares aí, ou formas de expressões culturais, a gente vê um corpo que é um corpo que pode produzir certas estranhezas, porque não é um corpo docilizado, né? Na perspectiva colonial, não é um corpo colonizado, né? Então, o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que, no mesmo mecanismo, torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se, então, uma política de coerção que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma anatomia política, que é também igualmente uma mecânica política, está nascendo. Ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina
fabrica assim, corpos submissos e exercidos, né? E exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Então você vai perceber aí, né, essa dimensão também utilitária do corpo. Né? O corpo, então, ele tem que ter uma certa utilidade, tá? Se a gente for levar essa discussão, né, o campo filosófico, né, a perspectiva utilitária, ela trata da perspectiva pragmática de a gente pensar a questão do corpo, pensamento que tem maior referência sobre isso, né, o pensamento de Jeremy Bentham, que o Foucault vai trabalhar a partir da ideia de panóptico, que aparece no último capítulo desse livro, né, quem tiver esse interesse, né. Então, e aquelas pessoas que não conseguem assimilar esse corpo útil, né? E aquelas pessoas que, se a gente for pensar um pouco nessa metáfora, né, vamos pensar um pouco no texto A Metamorfose do Kafka, né, que aquele sujeito ele se vê, né, com o corpo transformado em um grande inseto e ele não consegue sair para trabalhar, né? Não consegue transformar aquele afeto, né, aquele momento em que ele está vivendo, em algo utilitário para produzir alguma coisa, né? Vamos pensar num adolescente que tem uma dificuldade de docilizar o seu corpo, sentar numa cadeira corretamente, utilizar, né, do braço direito para escrever, né, porque a gente sabe que até pouco tempo, principalmente os sujeitos que eram canhotos, eles tinham que aprender a escrever com o braço direito, né? Tinham que ser destros, né? Que não conseguem assimilar um determinado ensino, né, e que são ali taxados, né, de sujeitos, né, vamos chegar à linguagem dos próprios adolescentes, né, burro, né, e são colocados na parede da escola, com um chapéu, né, ou recebem formas de punições talvez físicas, como a palmatória, né. Então, como que esse corpo ele vai reagir, né? E que tipo de perspectiva como que esse corpo vai subjetivar, né, quando ele não consegue se enquadrar dentro desse discurso, né? Então, nós, né, profissionais de ciências humanas, que lemos Foucault, a gente não vai segregar e culpabilizar esses sujeitos. Aplicar um teste para ele e falar, não, esse sujeito ele deve sair da escola, né? Esse sujeito deve ir para a rua, esse sujeito ele tem, né, problemas atendendo a um discurso de saber e poder da própria ciência. A gente tem que saber que, na verdade, isso foi um discurso produzido, né, e reproduzido pelo Estado, né, e reproduzido pelas próprias instituições, né, não tão nesse sentido, a gente tem que pensar que as instituições, elas reproduzem essa lógica disciplinar, docilizando os corpos, a escola, a prisão, o manicômio e os hospitais, né, e que atendem ali a técnicas, né, para orientar estes corpos, colonizando esses corpos, né, com práticas discursivas que levam em consideração essa orientação, né? Então, a escola, principalmente a escola, né, ela vai individualizar, né? Ela vai atender a uma perspectiva pedagógica que o Paulo Freire vai chamar de um tipo de educação que seria uma educação bancária, né? A família paga, o aluno aprende e ele tem que passar no Enem.
Não tem nada mais. A função da escola, então, atendendo a essa lógica dos corpos dóceis e disciplinar, né, ela leva em consideração essa perspectiva pragmática de docilizar os corpos dos jovens e dos adolescentes e de, né, outros sujeitos que querem ser educados para uma devida finalidade, né? Hoje em dia é muito comum a gente escutar algumas expressões meta, né, ou alguns termos em inglês, né, como se isso fosse... Alguém tem algum exemplo assim, de termo em inglês, né, que a gente vê aí, né, no campo da educação ou nas empresas, né, choque de gestão, né, e que isso passa a ter uma certa... um discurso que começa a se naturalizar e a gente começa a achar que são verdades, né? E que não é nada mais, nada menos que é uma forma de atender, né, a essa perspectiva disciplinar, né? Então, a gente vai ver, né, que o que começa a acontecer, então, é o que ele vai chamar de uma microfísica do poder, né? O poder, então, ele não está em Brasília com os políticos ou na luta de classes, né? O que Foucault vai trazer, então, é essa ideia de que o poder ele está nos nossos próprios corpos. É por isso que ele vai tratar isso a partir da ideia de que existe uma microfísica do poder, né? E de que estes poderes, né, eles aparecem nos colégios, nos quartéis, né? A disciplina, às vezes, exige a cerca, a especificação de um local heterogêneo a todos os outros e fechado em si, né? Um local protegido da monotonia disciplinar, né? Ou seja, então são espaços ali, espaços de controle, né, isolados, né, onde a partir do momento que você entra na escola, você tem que obedecer determinadas regras, né? E se a gente for ver também, por exemplo, na perspectiva socrática, né, no momento grego, né, que não existiam escolas e que as pessoas elas aprendiam nas ruas, conversando umas com as outras, né, sentadas, se alimentando, bebendo. Então, como que essa ideia da formação ela não passa necessariamente, vamos dizer assim, por um determinado espaço específico. Nos quartéis, né, é preciso fixar o exército, essa massa vagabunda, né, impedir a pilhagem, as violências, acalmar os habitantes que suportam mal as tropas de passagem, né? Então, começa a ver também como que os quartéis eles começaram a se proliferar, tá? Em várias cidades começam a aparecer os quartéis, né? E é importante nesse sentido também como que esse discurso da disciplina hoje em dia, né, com o nosso atual governo, ele está tomando uma força, né, pensando que a gente tem que assimilar aí esse discurso, porque as escolas elas têm que voltar a serem espaços disciplinares, né? A escola está muito, vamos dizer assim, entre aspas, muito frouxa, né? A gente tem que começar a colocar mais norma, né? Então isso é um retorno a essas práticas disciplinares. Vamos passar aqui a Maíra. Maíra, você fez uma pergunta? Você quer falar? Não, era só que eu fiz uma viagem mesmo quando você falou do controle dos corpos e você citou um filósofo, mas eu esqueci. Aí eu pensei nos livros do Oliver Sacks, que também fazem alguma... Ele, vamos dizer, ele
as narrativas dele são a partir de alguns diagnósticos que ele fazia, né? De autista, de daltônicos, do homem mesmo que não conseguia ver a esposa e via ela como um chapéu. Não sei se é a viagem minha, se é ele mesmo. É ele mesmo. Mas é como se estivesse dando nomes para esses corpos, né? Para como esses corpos veem o mundo e como esses corpos dão sentido para o mundo. Né? As narrativas são até bem bacanas, muito interessantes. Eu não sei se é viagem minha mesmo. Sim, assim. Você tem razão, né? Uma outra perspectiva para a gente pensar os corpos, né, seria a perspectiva do quadriculamento, né? Então, dentro desse espaço de cercamento, cada indivíduo no seu lugar, e em cada lugar um indivíduo. Evitar distribuições dos grupos, decompor as implantações coletivas, analisar as pluralidades confusas, maciças ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto corpos ou elementos há a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa. Tática de antideserção, de antivandalismo, de anti-aglomeração. Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder, a cada instante, vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico, né? Então, como que essas técnicas, tanto a do cercamento, tanto quanto ao que ele vai chamar, né, de quadriculamento, são essas técnicas que têm uma perspectiva de individualizar, né, de responsabilizar cada um, né? A gente vai ver agora, na próxima aula, por exemplo, o filme Juízo. Vocês vão ver como que isso vai, no certo sentido, engendrando esses corpos, docilizando e culpabilizando esses corpos, né? Práticas prisionais, práticas educativas, que levam em consideração essa perspectiva. As regras das localizações funcionais, que é um terceiro ponto. Vai, pouco a pouco, nas instituições disciplinares, codificar um espaço que a arquitetura deixava geralmente livre e pronto para vários usos. Lugares determinados se definem para satisfazer não só a necessidade de vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas também de criar um espaço útil, né? Vamos pensar, por exemplo, espaços de confraternização, né? Se você sanciona demais, se você fecha demais, se você não coloca bancos, se você não coloca espaços agradáveis, você vai, a própria arquitetura, ela vai produzir efeitos, né, de docilização nesses corpos, né? O processo aparece claramente nos hospitais, principalmente nos hospitais militares e marítimos. Na França, parece que Roquefort serviu da experiência e do modelo, né? Então, a gente vai ver um porto militar com circuitos de mercadorias, de homens alistados por bem ou à força, de marinheiros embarcando e desembarcando, de crianças e de epidemias, o lugar de deserção, de contrabando, de contágio, encruzilhada de misturas perigosas, cruzamentos de circulações proibidas, né? Essa outra perspectiva. Nas fábricas, que aparecem no final do século XVIII, o princípio do quadriculamento individualizante se complica. Importa distribuir os indivíduos no espaço onde se possa isolar e localizá-lo, mas também articular essa distribuição
sobre um aparelho de produção e que tem suas exigências próprias. Na disciplina, né, que é uma outra perspectiva, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar que ocupa na série e pela distância que o separa dos outros. A unidade não é, portanto, nem o território, unidade de dominação, nem o local, unidade de residência, mas a posição na fila, né? O que você estava falando, né, Maíra? A questão da fila. O lugar que alguém ocupa numa classificação, o ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, a arte de dispor em fila e da técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma localização que não implanta, mas o distribui e o faz circular numa rede de circulação, né? O exemplo das classes, né? O exemplo da distribuição das salas de aula, por exemplo, aí o paradigma da própria escola, né? Turma A, turma B, turma C, né? Geralmente algumas escolas colocam as turmas colocando, aproximando os alunos que têm uma produção maior dos que têm, e colocando os que têm uma produção maior em outra turma, né? Turmas difíceis, turmas fáceis, né? Então, o que a gente começa a ver? Toda essa lógica, né? Que as disciplinas, né, elas organizam os lugares, as fileiras, né? Criam os espaços complexos, ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação, recortam segmentos individuais, estabelecem ligações operatórias, marcam lugares, indicam valores, garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia de tempo e de gestos. São espaços mistos, reais, pois que regem a disposição de edifícios. Então, ele vai tratar essa ideia, né, de que a própria arquitetura, ela reproduz, ela é um espaço de reprodução de poder, né? Outra questão que é uma questão importante também é o controle, né? O controle das atividades, é a questão dos horários, é algo que marca, né, na escola, na fábrica, nos hospitais, né? A elaboração temporal, a ideia de tempo. Então, a própria temporalidade, o fato de você ir para uma escola, ir para o hospital, você chegar às 7 horas da manhã e sair, 12h30, né? Ou seja, esse corpo passa a ser um corpo adestrado, passa a ser um corpo assimilado, né? Que vai assimilando as questões relacionadas ao poder, onde o corpo e os gestos postos em correlação. O controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos definidos. Impõe a melhor relação entre o gesto e a atitude global do corpo, que é a sua condição de eficácia e de rapidez. No bom emprego do corpo, que permite um bom exemplo do tempo, nada deve ficar ocioso e inútil. Tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido. O corpo bem disciplinado forma um contexto da realização do mínimo gesto. Uma boa caligrafia, por exemplo, né? Supõe uma ginástica, uma rotina cuja rigoroso código abrange o corpo inteiro, da ponta do pé à extremidade do indicador. Deve-se manter o corpo direito, voltado e solto do lado esquerdo, né? E algo inclinado para a frente, de maneira que, estando o cotovelo pousado na mesa, o queixo possa ser apoiado na mão, a menos que o alcance da vista não permita. A perna esquerda deve ficar um pouco mais avançada que a direita sobre a mesa. Ou seja, então, existe uma forma de você, inclusive, escrever. Então, ele vai trazer um pouco essa dimensão utilitária e esse controle do tempo, né, para a gente pensar a questão do corpo, né? A própria finalidade disso, daí a dimensão utilitária disso, né?
para mostrar como que essas forças, né, elas vão engendrando, né, no próprio corpo as regras de conduta e a perspectiva aí de uma certa assimilação do poder nestes corpos, né? Uma outra questão importante também nesse momento é a questão do exame, né? Então, como que o exame, tanto o exame na escola, o exame nos manicômios, o exame nos hospitais, né? Como que a prática do exame ela vai legitimar, né, uma lógica de saber e poder. A partir do momento em que eu faço um exame psicológico, né, eu vou falar quem está apto e quem está inapto para realizar uma determinada função na escola, no hospital psiquiátrico, no manicômio. Eu faço um laudo psiquiátrico, né, eu faço um exame psicopedagógico, né? Ou seja, como que as técnicas de exames, elas fazem, né, produzem um efeito de saber e poder. A partir do momento em que a instituição ela propõe um determinado exame, né, ela vai legitimar e vai segregar, né? Ou seja, então, como que o discurso da ciência ele produz uma segregação, né? Então, nessa perspectiva, é fundamental a gente pensar, né, como que esses efeitos de verdade eles são verificados pelas práticas da ciência, né? A ciência, então, ela é uma forma de usar, né, ela é usada pela disciplina e pelo discurso, pela sociedade disciplinar. Então, gente, eu acho que seria isso que eu teria para passar para vocês, né? Então, essa questão relacionada ao biopoder, né, que eu estava falando no início, então, né, essa ideia de docilização dos corpos, essa ideia de biopoder, né, do controle da vida, vai aparecer, né, dentro dessas perspectivas que o Foucault vai trazer nessas questões relacionadas à docilização dos corpos, né? Alguém tem algum apontamento, alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa, né? alguma crítica, né? Como vocês enxergam aí as ações de vocês aí, levando em consideração toda essa questão que o Foucault trouxe nesse texto? Larissa. Bom dia. Não, é só um apontamento mesmo final, que eu acho que quanto tempo Foucault escreveu isso, quanto isso está presente. Quando você estava falando, eu fui anotando umas coisas. Por exemplo, hoje eu não consigo ver a mídia sem um controle dos corpos. Se não existisse controle dos corpos, acho que nem existiria mídias sociais, mídia em relação mesmo à televisão, a indústria como um todo. E aí eu penso como que eles pegam tudo, né? Por exemplo, para docilizar o corpo das mulheres, e quando pega isso também por uma questão de marketing, tipo agora como está na moda pegar uma marca, por exemplo, a C&A, e fazer uma linha de roupa gay, vão colocar arco-íris em tudo. Então, eu fico assim, pensando como que a gente está 100% sendo docilizado e docilizando enquanto professores, que eu vou pensar na minha prática. Eu sou professora de balé e de corpo e movimento, e eu fico pensando, gente, como que mesmo quando se está numa aula
que de educação física a gente tem na cabeça que os corpos estão mais livres, na verdade eles não estão. Então eu fui fazendo reflexões assim desse tipo, né? Como nós somos docilizados 100% do tempo e docilizamos, que é muito doido se a gente for pensar. Eu acho que você está trazendo várias questões, né? A primeira questão é um pouco o Deleuze, que é um filósofo que compartilha muito com as ideias de Foucault. Os dois já morreram, né? Morreram, se não me engano, acho que Foucault morreu em 86, o Deleuze em 92. Então, eles viveram até 30 anos atrás, vamos dizer assim. Ele vai falar de que hoje a gente está saindo da sociedade disciplinar e entrando para a sociedade de controle, né? Vamos pegar, por exemplo, um dos telefones celular, né? Eu sei aonde meu colega está, eu consigo localizar, eu dou uma bugada sobre uma pessoa, eu sei tudo da pessoa, né? Hoje em dia, se você tem alguma coisa na internet, todo mundo sabe daquilo que você, o que você fez, o que você deixou de fazer, né? Então, hoje, com esses dispositivos eletrônicos, a gente sai do que a gente chama de sociedade disciplinar, a gente entra, né, esse texto está no livro Conversações, o Deleuze, a gente entra uma outra forma de organização social que é chamada sociedade de controle. Você está sendo filmado, qualquer coisa que você faça é filmado, né? Aqui, por exemplo, está sendo gravado, né? Alguma coisa que eu posso falar, o que algum aluno fala, pode ser usado contra ele. Então, a gente está dentro de uma outra forma da gente pensar os mecanismos, vamos dizer assim, de controle, os mecanismos disciplinares, que são as questões, a própria tecnologia, né? Então, a gente está trazendo um pouco, a gente está mudando um pouco, né, da forma de controle na qual a gente tem como referência aí, né? Você entra no supermercado, você tem uma câmera, né? Hoje qualquer um filma, né? O mundo todo está sendo filmado, está sendo fotografado, né? Instagram e tudo, né? Basta a gente entrar no Instagram ali que aparece uma coisa descabida ali, né? Num outro sentido também, isso que você está trazendo também, né? Hoje, por exemplo, você vê essa questão LGBT um pouco, né? Também assim, certos meios, né? Não é tanto assim também não, mas um pouco, né? Sendo mais venerada, né? É um pouco isso que você trouxe, né? Então, o que é interessante? O próprio capitalismo, aquilo que o capitalismo, num certo sentido, já demonizou, né? Ele captura para ele e ele transforma isso em algo vendável, né? Então, o capitalismo ele quer, na verdade, o lucro, né? Independente daquilo que ele já falou em um determinado momento, ou que ele, vamos dizer assim, o capitalismo não tem ética, né? Não tem ética, ele quer vender, né? Então, aquilo que foi, vamos dizer, em certo sentido, negligenciado em um determinado momento, pode depois ser assimilado. A gente vê a blusa do Che Guevara sendo vendida no shopping, né? Não tem coisa mais contraditória que isso, né? Então, isso realmente tá ocorrendo, né? O professor hoje, ele não pode, principalmente um professor de universidade particular, ele não pode trabalhar um texto grande como esse texto do Foucault, porque os alunos não vão aceitar, é um texto muito grande, não vou ler e tudo, né? Então, assim, até a forma de você educar tem que ser alguma coisa mais leve, usar PowerPoint, seja, né, a pedagogia também assimila esse discurso mais leve, né, para não ferir tanto os alunos, né? Então, toda essa discussão de que será que a educação ela pode ser privada? Né? Porque aí, a partir daí o aluno está pagando, né? O professor não pode exigir tanto dos alunos, e por aí vai, né? Então, o que é interessante a gente ver? Que o capitalismo ele o objetivo dele é claro, né? Obter lucro, né? Independente do que ele vai vender, né? Ele quer vender, né? E essa outra questão, né? A própria educação física, ela foi, num certo sentido, vista como uma prática disciplinar, né? Tendo como paradigma essa questão do soldado,
né? E se você até, assim, os meninos querem jogar futebol, as meninas querem jogar vôlei, querem jogar queimada, né? E se você, num certo sentido, começar a desconstruir isso, você pode ser até criticado. Eu não acho que é algo ainda muito simples. Se você chegar e falar assim, gente, hoje é dança contemporânea, né? E começar a pedir os meninos para dançar mais de uma forma, né, de ter um corpo mais livre, mais... Talvez você possa conseguir isso, né, sem muita crítica, dependendo da escola, se for uma escola mais, vamos dizer assim, mais aberta. Mas se você começar a discutir questões de gênero numa escola tradicional, a gente chegou a perceber, a ter isso aí há 2 anos atrás, de grupo de WhatsApp que não toleravam questões relacionadas à discussão de gênero, se você trabalha um texto de uma orientação sexual diferente com os alunos, né? Chega a ver como que isso produz, vamos dizer assim, determinados curtos-circuitos, porque espera-se que uma escola ela atenda a uma ideia de que educar é formar aquele homem racional, heteronormativo, cristão, né? Espera-se isso de uma prática pedagógica, né? Então, eu acho que você consegue, hoje a gente vê, né? O pensamento decolonial, isso que você está trazendo um pouco, que está um pouco na moda, né? Também tem um pouco de modinha, né? Desconstruir e tal, mas até certo ponto, né? E eu acho que em determinadas bolhas, vamos dizer assim, né? Esse pensamento do Foucault, docilização, todo mundo, Foucault tal, mas eu acho que isso, a gente vê que tem uma outra força aí querendo um pouco mais esse resgate, né, de determinadas práticas mais orientadas aí pelo biopoder, né? O que você falou aqui, Maíra? Tá. Você quer falar alguma coisa, Maíra? Tá claro, Larissa, isso que você perguntou? Tá, sim, é uma discussão, porque eu sou lésbica e eu fico vendo eu no meio disso aí, e como que é isso, entendeu? É tipo assim, a C&A vende roupas gays, mas quando eu chego com a minha noiva lá na C&A, é um olhar totalmente diferente naquele público que deveria, entendeu? Então, quando você fala, era exatamente isso que ele ia entrar, como o capitalismo demoniza uma coisa, mas usa isso com o seu favor, para lucrar. Então é isso, a gente não te aceita desde que você. A gente não te aceita, mas você pode estar aqui só para você comprar, porque o seu dinheiro é muito válido para gente. Isso em todas as esferas, assim. Eu, ocupando esse espaço, eu sinto muito isso. A gente não vale para nada, mas o nosso dinheiro vale, sabe? Então, exatamente quando você aponta isso, eu sinto isso na pele bastante, nesse sistema que a gente vive. O próprio Foucault, ele era, né, um homossexual declarado, né, ele tinha orientação homoerótica, né, ele tinha um parceiro que era o Henri, inclusive, que é um biógrafo dele, né, até é um negro, um filósofo negro, e ele criticava muito, né, essa, vamos dizer assim, essa tendência, né, das pessoas que têm orientação sexual diferente, né, da heteronormativa, de quererem se enquadrar ao modelo de vida heteronormativo, né? Então ele fazia muito esse tipo de crítica, né, assim, que era exatamente o momento de inventar novas formas de relacionamento, né, criar novas formas de conviver, mas ele via uma determinada tendência de querer viver como se fosse um casal heteronormativo, ou seja, né, de você assimilar isso que você está trazendo, né, assimilar hábitos, costumes que acabam sendo, se aproximar dessa lógica
da docilização dos corpos, do biopoder, né? Mas eu acho, gente, o que é importante aqui, né? Se a gente, o lugar da educação social, né? Um tipo de educação que tem essa dimensão política, é saber que vários sujeitos não se enquadram nesse modelo, nessa forma de controle, nesse modelo e nessa forma de controle, né? Orientada pela docilização dos corpos. Nós que vamos trabalhar com sujeitos, vamos dizer assim, excluídos, que tipo de exclusão esses sujeitos sofriam? Qual foi o primeiro lugar que ele, né, foi numa escola ali, ó, outro dia eu estava acompanhando um adolescente, né, na instituição que eu tenho projeto de extensão. O adolescente, ele saiu da escola mais cedo, ele ficou na escola de 7 às 11h30, a aula termina meio-dia, e aí a diretora, no dia seguinte, já penalizou esse menino que ele fugiu da escola, ele não pulou o muro, não, saiu pela portaria, já penalizou dando uma suspensão de 5 dias para ele. Ou seja, o que você vai tratar? Um corpo ali que não deu conta de ficar durante o período, né, esperado, né, a ideia de tempo que o Foucault vai trazer aqui, né, e que saiu por causa disso, já sofre uma punição no lugar de tentar ver que tipo de inquietação que aquele sujeito tem para ele não suportar ficar naquela instituição, né? O que a gente tem ali, então? Uma individualização, uma culpabilização, né, uma segregação, uma exclusão de uma instituição que é essa instituição que tem como determinada orientação, né, a lógica da docilização, né? Então, quando nós, psicanalistas, educadores, psicólogos, quando a gente começa a escutar isso, a gente tem que ver que tipo de discurso que essa instituição produz para criar esse tipo de conflito. Eu acho que quando a gente está trabalhando o Foucault aqui agora, por quê? Porque a instituição, no certo sentido, ela quer esvaziar a subjetividade do sujeito e falar que o correto é você agir de uma determinada forma. Mas quais são os índices de evasão escolar que a gente tem? A gente tem altos índices de evasão escolar, né? Qual que é a obrigação da escola? É simplesmente educar, levando em consideração o Enem? Que tipo de processos educativos a gente vai pensar? Daí a prática do Gustavo Jardim, o filme do Gustavo Jardim, aquele filme, né? Ele não está lá penalizando, você usou droga, você está cumprindo medida socioeducativa. A gente vai ver agora, nesse filme, O Juízo, o que é o discurso do direito. O discurso do direito, ele quer atender, né, a uma lógica de saber e poder para penalizar um crime que esse sujeito cometeu e fazer com que esse sujeito ele cumpra a pena dele. Daí a ideia de, né, que a gente sabe que menor de idade ele cumpre uma medida socioeducativa. Ele vai para um centro de internação, né? Ou seja, tem toda uma lógica ali, ó, para tentar reinseri-lo, o próprio discurso de reinserção, como se ele não tivesse inserido do seu jeito, não tivesse já, né, uma forma dele se comportar, né? Exatamente, muda só o nome, né? Então, a gente tem que escutar para ver que algumas práticas de indisciplina, né, de intolerância, não é também uma tentativa, né, uma certa voz daquele sujeito de falar, eu não consigo me adequar a isso que você está exigindo de mim, né? De uma passagem ao ato, de uma determinada, eu não consigo me adequar a estas exigências, né? Não consigo me adaptar a isso, né? Eu venho aqui para criar, passar ao ato, que a gente chama na psicanálise, e talvez a própria passagem ao ato, ela pode ser considerada ali
né? Porque é a única forma que esse sujeito tem de suportar estar nessa instituição. Vocês estão vendo? Então, da gente, em certo sentido, inverter isso, falar assim, né, de criminalizar o ato, no sentido de criminalizar o adolescente, mas tentar ver o que é uma resposta que a gente, no certo sentido, ele está querendo dar, mas ele ainda não tem uma capacidade de argumentação, é um adolescente, uma criança, de sustentar isso para o outro, né? Eu acho que é isso que o Foucault está trazendo aí para a gente pensar. Ana Vitória, pode falar. Levando em consideração Tá me ouvindo? Todo mundo tá me Tô. ouvindo? Sim. Levando em consideração a fala da Larissa, eu lembrei algumas situações que eu percebi na escola, tanto trabalhando como aluna, né? Porque não faz tanto tempo assim que eu saí da escola. Assim, nossa escola atendemos todo mundo, não temos preconceitos, não temos problemas. Mas vai receber um aluno gordo, por exemplo, não tem cadeira para ele sentar, não tem uniforme para ele usar, sabe? Não tem o tamanho dele. Nós não temos preconceito com gays, com lésbicas. Existe um casal gay, existe um casal de lésbicas, aí a coordenadora já quer separar, não pode ficar junto, separa até de sala muitas vezes. Nós não temos preconceito com pessoas, nós não temos preconceito com mulheres, mas exigem um comportamento da mulher diferente do comportamento que exigem do garoto. Nós não temos preconceito com pessoas pretas, mas o nosso marketing só tem pessoas brancas, sabe? Os outdoors das propagandas da escola. Ou só tem uma pessoa preta ali que é tipo a cota, sabe? Para eles não serem julgados como nós somos preconceituosos. E isso mostra como que a escola, para mim, ainda é um ambiente que não está preparado para receber qualquer tipo de corpo diferente do padrão, sabe? Até pensando até com pessoas com deficiência. Eu estudei no meu terceiro ano, tinha um menino que estava no segundo ano, ele tinha deficiência. Ele, assim, a escola fazia todo um marketing com ele nos eventos finais, sabe? Tinha tipo era um evento final que a escola tinha todo ano e botava ele no centro do evento, sempre fazia questão de mostrar para todos os pais que ele participava, mas durante o ano inteiro ninguém da escola conversava com o menino, sabe? Ele ficava de canto o ano inteiro, e ele só estava ali. Ele só servia para fazer bonito para os outros. E lendo o Foucault, eu me lembrei muito desse caso, e eu me lembrei muito, principalmente também do caso do caso da gordofobia, porque eu tenho vários amigos que não necessariamente eram gordos, mas eles eram grandes, eles não cabiam na cadeira da escola, ou eles não tinham uniforme. E vários amigos gordos também que já me relataram que não conseguiam, sabe, ter um acesso básico a uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo aqui, eu não sei se tem uma pessoa gorda, desculpa, gente, mas todo mundo aqui deve ter tido esse acesso, sabe? Aí era só isso que eu queria falar. Bacana, gostei da sua contextualização, né? Com o que o texto do Foucault te suscitou, acho que você tem razão nisso que você está trazendo mesmo, né? A gente tá, assim, o texto do Foucault é bastante atual, né? Alguém pediu para mostrar minha camisa aqui, ó, é o Freud, o Marx e o Nietzsche, tá?
Freud à esquerda, Marx no meio e Nietzsche. A Brenda. Tem mais comentários, gente? É uma das capas do Bandido da Luz Vermelha. Como que é, Maíra? Podia ter o Foucault aqui do lado do Nietzsche. Então, gente, a ideia é, né, trazer um pouco esse texto do Foucault e agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar o filme O Juízo e vai fazer uma atividade, né, que é um questionário. Então, aí vocês vão responder algumas coisas do filme e desse texto do Foucault também, tá? Para trabalhar um pouco essa perspectiva, vamos dizer assim, como que esse discurso da docilização, ele culpabiliza o sujeito, né? É muito comum, por exemplo, eu trabalhei aí no sistema socioeducativo, encontrava muito, encontro ainda, né? Porque eu tenho muito contato com o pessoal que trabalha, tem mestrando, doutorando que fazem pesquisa sobre o assunto. A gente encontra muito os adolescentes, eles aparecem ali com o boné, olhando de cabeça para baixo, né? Assim, quando a gente trabalha com eles, um primeiro momento é fazer com que eles tenham uma certa confiança na gente, né? Porque foram sujeitos que foram tão maltratados e foram se desligando ali de várias instituições que acham que a gente vai tratar eles assim como eles foram tratados ao longo das suas vidas e as passagens que eles tiveram, né? Se a gente conseguir ali, depois de algumas semanas, fazer com que eles consigam olhar no seu olho, tá? E dizer bom dia, você já está transmitindo alguma dignidade para esses sujeitos que assimilaram essa culpabilização por estarem cometendo atos infracionais e eles têm vergonha deles mesmos, né? Isso aí, o discurso do direito, a polícia, já faz muito bem, né? Faz demais, né? Nosso lugar é outro. Nosso lugar é tentar criar, né, um vínculo e tentar tirar dele, né, palavras e ações que dizem da sua própria história, da sua própria subjetividade, né, sem culpabilizá-los, né? Porque a gente sabe que as questões relacionadas ao ato infracional, ela é apenas a ponta do iceberg de um tipo de sociedade que é uma sociedade racista, que é uma sociedade sexista, que é uma sociedade desigual, que não vai criar oportunidade para todo mundo, né? E que esses sujeitos, em muitos momentos, eles, as suas ações dizem muito mais de uma certa rebeldia, de uma tentativa de colocá-los dentro de uma certa caixinha que eles, em certo sentido, não aceitam, né? Principalmente porque são adolescentes. Então, se a gente vivesse numa sociedade mais igual, menos sexista, menos heteronormativa, menos racista, a gente teria menos violência, né? Então, a violência é consequência, como diz o Durkheim,
né? Cada sociedade tem o criminoso que merece, ou seja, a violência é consequência, é uma produção social, né? Não é algo do indivíduo, mas é a sociedade que cria, né, as violências e as delinquências, né? E hoje em dia a gente está vivendo exatamente o contrário disso, né? Tentativas da redução da maioridade penal, o aumento no número de presídios, a diminuição da escola, né? Como que está indo na contramão dessas questões. Quem que é aqui, Maíra, que você colocou? Filme do Sganzella. E você quer falar um pouco desse filme? Não, a camisa do senhor lembrou um pouco a jogada da mão dos filósofos, né? E lembra um pouco os movimentos, a movimentação da narrativa que Sganzella faz. Eu gosto pra caramba, viajo nessas paradas. Bacana, Mas pode viajar. É por isso. Esse é uma das capas do filme, do Bandido da Luz Vermelha, do Sganzella. Mas é isso. Tá bom, então, gente. Então, semana que vem, aula assíncrona, tá? Eu mando a atividade aí para vocês no WhatsApp. Tá todo mundo no WhatsApp, né? Ô Pedro, deixa eu só tirar uma dúvida com você. O nosso primeiro cronograma não estava falando para fazer o fichamento sobre Foucault. Aí agora que você falou, eu não entendi se vai ser junto com o estudo dirigido do filme ou você quer separado? Não, vai ser junto com o estudo dirigido do filme. O filme é um grupo de adolescentes que passam por uma audiência pública de uma juíza e vão para cumprir uma medida socioeducativa de internação, né? Aí, vamos dizer assim, mostra de maneira escancarada, né, aquilo que o Foucault está chamando de docilização dos corpos no sistema socioeducativo ou nas prisões, entre aspas, né? Então, tem algumas perguntas referentes ao filme e algumas perguntas referentes ao filme e ao texto de Foucault. Beleza, obrigado. Tá certo? Mais perguntas? Gente, então, tem mais perguntas. Eu acho que então, não precisa fazer fichamento do Foucault, mas precisa fazer o fichamento para estudar e para participar da aula, né? Não precisa fazer o fichamento do Foucault. A ideia é que vocês tenham lido Foucault hoje, né, para vocês responderem as questões que eu vou enviar para vocês para a atividade da semana que vem, que é uma atividade síncrona, né, referente ao texto do Foucault e ao filme que vocês vão assistir. Entendi. Aqui, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Tá bom, então? Um abraço para vocês aí, boa semana. Obrigado, gente. Boa semana para todo mundo. Bom dia, gente. Até semana que vem. Casa de ovos. Casa de ovo? Mãe.